Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a suspensão da execução. A execução, basicamente, é quando alguém entra na justiça para cobrar uma dívida ou fazer alguém cumprir uma obrigação. Só que nem sempre, nesse processo, ele pode continuar normalmente. Às vezes, ele precisa dar uma pausa, e isso é o que chamamos de suspensão da execução. Essa pausa não significa que o processo acabou. Ele continua existindo sim, mas fica parado até que algum problema seja resolvido. O objetivo é garantir que a execução seja feita de forma justa, sem prejudicar nenhuma das partes. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Gabriela e a minha parte do trabalho trata-se do fundamento legal da suspensão da execução no processo civil. De acordo com o Código de Processo Civil de 2015, a suspensão tem base principalmente nos artigos 313, 921 e 922. Ela pode ocorrer de duas formas. Primeiro, por força de lei, e também nas hipóteses que o próprio legislador prevê, como no caso de morte de uma das partes, convenção entre elas, ou quando se é preciso aguardar o julgamento de um outro processo relacionado. E o segundo é por decisão judicial, quando o juiz, de certa forma, entende que, diante das circunstâncias do caso concreto, é necessário suspender o andamento do processo. Essas regras, elas garantem o equilíbrio entre o direito do credor de receber e a proteção do devedor, dessa forma preservando a justiça e a segurança jurídica no processo de execução. Olá, eu me chamo Ana Kathleen e eu vou falar sobre as hipóteses de suspensão da execução. A suspensão da execução ela acontece quando o processo não pode seguir, mas também não é extinto. Ele apenas fica parado por um tempo. O artigo 921 do CPC ele traz essas principais hipóteses. A primeira é quando o devedor ele não tem bens penhoráveis e nessa situação o processo ele fica suspenso até que se encontrem bens. E depois de um ano começa a contar a prescrição intercorrente. A segunda hipótese, ela ocorre quando o executado é citado por edital e ele não tem advogado constituído. Aqui, a lei protege o contraditório e a ampla defesa. Também há a suspensão quando o devedor ele pede o parcelamento do débito. Ele paga 30% de entrada e o resto em até 6 parcelas. Enquanto cumprir o acordo, a execução ela fica paralisada. Outra hipótese é quando o executado ele apresenta embargos ou impugnação, desde que o juízo esteja garantido. O processo ele fica parado até que o juiz analise essa defesa. A suspensão também ela ocorre quando um recurso é recebido com um efeito suspensivo, impedindo o prosseguimento da execução até a decisão final. E, por fim, existem outros casos previstos em lei, como a convenção entre as partes, que pode pedir a suspensão do processo por um período. Portanto, a suspensão da execução é apenas uma pausa que garante o equilíbrio entre o credor e devedor e protege os princípios como a efetividade, o contraditório e a ampla defesa. A suspensão convencional prevista no artigo 922 do Código Civil é um mecanismo usado somente no processo de execução. Ele permite que o credor e o devedor, de comum acordo, peçam ao juiz para suspender o processo por até 6 meses, dando ao devedor a chance de cumprir a obrigação voluntariamente, normalmente por meio de um acordo de pagamento. Durante esse período de suspensão, o processo fica parado, ou seja, não acontecem atos como penhora ou leilão. Se o devedor pagar tudo certinho, o processo é encerrado, mas se não cumprir com um combinado, a execução continua de onde parou, sem precisar começar tudo de novo. Essa forma de suspensão demonstra cooperação entre as partes e busca mais eficiência econômica processual, evitando medidas pesadas e demoradas.
Inclusive, o Tribunal de Justiça do Ceará, em decisão de 2024, reforçou que quando as partes pedem expressamente a suspensão até o cumprimento de acordo, o juiz não deve extinguir o processo, e sim manter o suspenso até a quitação total. Oi, tudo bem? Me chamo Lucas e hoje eu vou falar sobre a suspensão da execução, extinção da execução e interrupção da execução. Diante da suspensão da execução, a execução é paralisada temporariamente, mas não é encerrada, no qual o processo fica parado aguardando a cessação da causa suspensiva, podendo ser cessada pelo parcelamento do débito, morte ou perda da capacidade processual das partes, ausência de bens penhoráveis, podendo ser suspenso por 1 ano e após esse tempo ocorre o arquivamento provisório ou conversão das partes. Vale ressaltar que durante a suspensão não ocorrem prazos processuais contra as partes. Já na extinção da execução, o processo é encerrado definitivamente com a satisfação do crédito, quando há pagamento, novação, transação, remissão ou a remissão da dívida, podendo ser encerrado sem a satisfação do crédito por causas processuais como falta de pressupostos, ilegitimidade ou desistência das partes. Já na interrupção da execução, diferente da suspensão ou a extinção, não há uma pausa no processo, mas sim uma causa no qual zera os prazos processuais, no qual o prazo que estava em curso volta a contar desde o início, qual foi cessada a causa. Por exemplo, com a morte do executado ou do advogado durante o prazo para apresentação da impugnação ou recurso, no qual ela é aplicada conforme as regras gerais do CPC, conforme o artigo 313, parágrafo 2º. Olá, eu vou falar sobre a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor fica inerte durante a execução, perdendo o direito de continuar o processo. Segundo o artigo 921, parágrafo 4º e 5º do CPC, após a suspensão da execução por 1 ano, começa a correr o prazo prescricional da pretensão. Se o credor não agir, o juiz pode exigir a execução com base no artigo 924, inciso 5º. O objetivo é evitar processo sem fim e garantir segurança jurídica conforme o entendimento do STJ e da súmula 314. Olá pessoal, eu vou falar sobre a suspensão da execução. Essa é uma medida que interrompe temporariamente o processo executivo, sem extingui-lo. Seu principal efeito é paralisar os atos de constrição e expropriação, como por exemplo a penhora e o leilão de bens. Durante esse período também ficam suspensos prazos processuais, evitando prejuízos tanto para o credor quanto para o devedor. Apesar disso, o juiz pode autorizar atos de conservação ou de localização de bens para garantir a efetividade futura da execução. Quando a suspensão ocorre por falta de bens penhoráveis, após 1 ano começa a ocorrer o prazo de prescrição intercorrente, que pode levar à extinção do processo. Em resumo, a suspensão congela o andamento da execução, preservando o processo, para que possa ser retomado assim que cessar a causa suspensiva.